Olá, amados, graça e paz a todos. Estamos aqui de novo, de volta. Eu quero falar um pouquinho sobre o amor de Deus, o amor do nosso Deus, nosso Pai poderoso, né? O amor que Deus tem por nós, né? Não é nem o amor que temos por Ele, porque, na verdade, Ele nos amou primeiro, né? Ele nos amou primeiro. Deus, Ele é um Deus de amor, um Deus que a própria palavra de Deus diz, né? João diz lá, 1 João 4,8, Deus é amor, a essência de Deus é amor, né? Deus não nos ama pelo que nós fazemos. Se fosse assim, estaríamos perdidos, não é? Porque quase sempre não fazemos o que é certo, o que é correto, né? E não há absolutamente nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame mais do que Ele já nos ama, né? E não há nada que deixemos de fazer que faça com que Deus, que o Senhor nos ame menos. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais e nem há nada que deixemos de fazer para que o Senhor nos ame menos. Em outras palavras, Deus nos ama 100% partindo dele. Dá para entender? Amar, Ele ama. Como um pai, uma mãe ama os seus filhos, imagine Deus. Jesus quis mensurar o amor de Deus quando ele diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai. Né? Aqui dá para entender que Jesus está falando de um amor imensurável. Aliás, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele entregou, né, Jesus para morrer por nós, para nos dar a salvação. Né? Então esse não é um amor qualquer. É o amor incondicional de Deus, né? É um amor único, é um amor que é imensurável, não dá para mensurar, não dá para medir, não dá para pesar, não dá para termos uma demarcação, na verdade. Deus é amor. 1 João 4,8 João fala, né? Então, a palavra nos ensina que antes que o mundo existisse, Deus já nos amava. O apóstolo Paulo que fala em Efésios capítulo 1, versículo 4, né? Antes que existissem os mundos, antes de qualquer coisa, Deus já nos amava. É uma paixão antiga, é um amor que vem de muito, desde a eternidade, né? Deus nos ama, né? Então, como já podemos observar até aqui, e pelo que Deus tem feito em cada uma de nossas vidas, né? Deus não ama só uma pessoa ou outra, Deus ama a todos. Negar isso seria negar a própria palavra de Deus, negar o tempo, negar a realidade diante dos nossos olhos. Deus ama a todos. Deus ama a todos, todo ser humano, né? Ele se preocupa conosco de uma forma que, gente, em detalhes, Ele cuida da gente de um jeito poderoso. Ele tem uma imensa bondade, né? Como diz lá no Salmo 68, versículo 5, também Salmo 146, nos versos 9 a seguir. Deus, Ele tem um amor muito grande por todos nós, né? E isso se aplica a todas as pessoas, e também quer dizer que o Senhor ama a todos, né? E Ele é bom para com todos. Ele ama a todos e é bom para com todos, entendeu? Deus, a bondade dele não é estendida só para um, para outro, não, ele é bom para com todos. Mas então, por que uns têm, outros não têm? Não tem nada a ver com o amor de Deus. Deus nos ama. Aí entra o quê? Entra a administração, a forma que nós olhamos, a forma que nós administramos, como vivemos, como não aceitamos a sua palavra. Aí o problema é nosso, é a nossa forma, a falta de relacionamento com Ele. Mas quanto ao amor dele, o amor de Deus não, é incomparável. Deus nos ama, sabe? Porque a própria palavra diz, por isso que o sol, né, ele se levanta tanto para os bons como para os maus. Deus manda chuva tanto para os justos como para os injustos. Está lá em Mateus 5:45, a palavra diz, né?
Salmos também, vale a pena você ler Salmo 145, versículo 9, e Salmo 145, parte do 9 até o 16, você vai ver que Deus é bom para todos, para todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, não é? Ele nos ama mesmo, entendeu? Isso é interessante nós entendermos hoje, tá? Mas a revelação suprema, tá, da manifestação total do amor de Deus por nós, ela vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é? Então, Paulo também fala sobre isso aos Romanos 5,8, não é? E também nos versículos 31 ao 39, Paulo fala, né, que o sacrifício de Jesus, ele é exatamente o efeito do amor de Deus para comigo, para contigo, para com todos nós, sabe? Para com toda a humanidade, né? Porque essa é a maior prova do imenso amor de Deus. Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos amou quando éramos ainda pecador, Ele nos escolheu, né? Não foi a partir da crucificação de Jesus Cristo que Deus começou a nos amar, não. Deus já nos ama, Ele nos ama desde o início, desde a eternidade. Ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus além de ti, um Deus como o Senhor, como o nosso Deus, né? O amor de Deus, ele é infinito. O amor de Deus, ele é incondicional. Significa não impõe condições. Não é como o amor de pessoas que ama 50%, depois baixa para 25% e vai, dependendo da situação, deixa de amar. Não, o amor de Deus é o mesmo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, entendeu? Algo interessante nós temos que perceber, amados, é que o amor de Deus, fazendo parte da sua essência, né? Fazendo parte da essência de Deus, ele não está acima dos seus outros atributos. O amor de Deus, que é parte da essência de Deus, é essencial. Deus é amor, ele é amor. Isso não atrapalha ele de ser justo, né? Por exemplo, o Senhor, ele não ama mais, né? Ele não é mais bondoso e mais amoroso do que justo. Ele consegue ser justo ao mesmo tempo que bondoso e amoroso. É interessante isso, não é? E a justiça de Deus, ela tem a mesma medida. Deus consegue ser justo. O problema da fome, o problema dos fracassos, o problema das bancarrotas, os problemas de todas as quedas não foi de Deus, não foi culpa de Deus. Deus torce pelo homem, Deus veio buscar, Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então entenda bem, isso é o homem que fez escolhas erradas. O propósito que Deus tem para a humanidade é um propósito universal. Deus não quer que nenhuma alma se perca, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu creio que o coração de Deus dói quando uma pessoa morre sem salvação, chora, porque se há uma festa, se os anjos fazem festa por um pecador que se arrepende, amados, que tristeza que é para quando esse pecador não se arrepende e morre sem arrependimento e depois é condenado. A tristeza! Se imagina fazer uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Então Deus tem um propósito de que toda a humanidade, né, seja salva, que ninguém se perca, né, mas que todos possam ter o direito de seguir a fonte, o caminho da fonte da árvore da vida, que tem o direito de ter vida eterna, vida abundante, né? E que possam viver uma vida, sobretudo, de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com Deus. Porque Deus nos fez para isso. E o que é ter uma vida de comunhão com Deus? Alguém pode pensar em não pecar. Não, pecar todos pecam. É o que eu disse esses dias.
O problema é a atitude que tomamos com relação ao pecado. Se acharmos normal o pecado, como que vamos ter comunhão com Deus que é santo? Então, todos pecaram, a Bíblia diz, mas a comunhão com Deus é importante. Deus quer ter comunhão conosco, amizade conosco, intimidade conosco, aconchego. Imagine Deus tendo intimidade com você, sendo íntimo com Deus, você pedir e receber, bater e a porta abrir, buscar e encontrar, que vivamos uma vida em comunhão com Ele. E o que é uma vida de comunhão com Deus? Uma vida de arrependimentos. Ah, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Então você não serve. Porque nós fazemos um monte de coisa que não deve. E que não devemos fazer. E que nos distancia de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, como fala o apóstolo Paulo. Deus quer ter comunhão conosco. E para isso, para termos comunhão, precisamos aprender a se arrepender. Quando entendermos que estamos fazendo uma coisa que está errada, todo esforço dos anjos, dos anjos do lado do mal, é que você faça tudo errado. Aqueles que acompanham Lúcifer, que arrastou com a terça parte dos anjos dos céus com a sua cauda, é para que você faça tudo errado, para que você se lasque, se arrebente. Mas os anjos de Deus trabalham em nosso favor. Eles vieram para servir em favor de todos os que hão de herdar a salvação. Está lá em Hebreus capítulo 1. Os anjos de Deus torcem pela gente. O Espírito de Deus nos convence, Ele trabalha, o próprio Deus. E que nós tenhamos arrependimento, porque Deus sabe que a gente vai errar, mas que tenhamos arrependimento oportuno. A tônica do Evangelho é arrependei-vos e crede. Então, que nós venhamos reconhecer os nossos erros. A maior parte das pessoas não querem reconhecer que erram. Nós não queremos reconhecer que estamos fazendo algo errado, que precisa ser corrigido a rota, o caminho. Que possamos nos arrepender, reconhecer os nossos erros, sabe? E além de reconhecer que estamos errados, confessar a Deus. Deus, eu sei que errei, sei que estou errado, sabe? Eu confesso, Senhor, que eu necessito desesperadamente do Teu Filho Jesus Cristo, sabe? O Seu Filho amado, eu creio nele, eu creio na plenitude, eu creio que o Teu Filho, o sangue dele me purifica de todos os pecados. É tudo que Deus espera da gente. É que Deus espera de mim e de você. Essa é a diferença, não somos melhores do que ninguém, amados. O amor de Deus, ele não muda. Quanto ao amor de Deus, ele não muda. Ele amava, ele ama e continua amando. Deus continua nos amando. Ele não quer que ninguém se perca. Deus te ama, Deus nos ama. E ama de uma forma, amado, apaixonante, uma forma incondicional. Deus me ama, te ama, sabe? No mundo que tem tantas mudanças, no mundo em que estamos vivendo, que está em constante mudança, constantemente em mudanças, né? É mudança da tendência da moda, é mudança de vocabulário, é mudança da tecnologia, que tem mudado depois da era industrial, o avanço industrial, a era digital. Hoje está avançando, o mundo está, tecnologia está uma coisa, nós estamos chegando no 5G celular, daqui a pouco a coisa vai dar para operar, já é possível operar, o médico operar um paciente de um país para o outro, ele comanda pelo celular aqui um robô que vai operar a pessoa do outro lado. Então, hoje estamos vivendo um tempo assim, e Deus permitiu tudo isso, essa inteligência veio de Deus, Deus permitiu, porque a Bíblia já falava que a ciência se multiplicaria, que a medicina se multiplicaria, então já está tudo escrito, e tudo que está acontecendo já está escrito, e vai acontecer coisas ainda, que encurtaria os dias por causa dos escolhidos, Deus encurtaria os dias da Terra. Descobriram aí, os cientistas não estão entendendo como, mas dizem que a Terra está girando mais rápida na sua magnitude, não é? 1,5, não sei, uma coisa dessa aí, não me lembro direito o número, mais rápido, os dias estão encurtando. Daqui a pouco os dias tem 23 horas, depois tem 22 horas, logo as galinhas vão deitar 6 horas depois que o sol nasceu. Como diz a própria Bíblia que isso vai acontecer em algum tempo nessa terra.
Talvez você não alcance, mas já estamos alcançando tantas coisas, né? Então, entenda bem, o amor de Deus, ele não muda. A palavra de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama e não há nada que possamos fazer de bom que faça com que Ele nos ame mais do que Ele já nos ama. E nada que façamos de mal que faça com que Ele nos ame menos do que Ele já nos ama. Porque Ele nos ama incondicionalmente. O problema das nossas lutas é as nossas escolhas. Não é castigo, a própria escolha. Ele manda comer de todas as árvores do jardim, só não mexer na do meio. Ou ele só deixa uma árvore, essa aí não mexe. E o que o cara não tem todas, tem 200 árvores, ele fala, uma é minha, não mexe nessa. E o homem vai lá e pega e toca e viola a ordem de Deus. Quer dizer, como pode ser isso? Né? Então, o que o homem quer? Ser Deus? Deus é Deus, homem é homem, mas o amor de Deus é imensurável, entendeu? Então o mundo está louco, está mudando. Essas últimas décadas o mundo cresceu muito. Nós estamos vivendo um tempo de ouro na tecnologia, está cada vez mais acessível, mais alcançável, a ciência se multiplicou, as pessoas estão vivendo mais. Apesar da luta, né, ainda existe realmente ainda muita oportunidade para quem ainda quer estudar, não é? Deus não muda, o amor de Deus por nós não muda e não vai mudar nunca. Por isso, quando você lê Malaquias 3:6, Tiago 1:17, Deus, o grande Pai das luzes, daquele que não há dúvida nem sombra de variações, é dele que vem todas as bênçãos, é dele que vem toda a bondade. O apóstolo Paulo também, ele escreveu aos Romanos 8:35, uma palavra que eu estava meditando essa noite, é uma palavra muito profunda. Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? A luta, fome, espada, dor, altura, profundidade, anjos, principados, criaturas, nenhuma, de planeta algum. Quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, né? Nudez, o que nos separa? Altura, profundidade, foi Ele que nos escolheu e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Nada nos separa do amor de Deus, nada nos separa. Deus não deixa de nos amar, Deus continua nos amando, né? Nada pode separar você, a mim, qualquer outro pecador do amor de Deus. Deus ama. Hoje eu vinha para cá, para o trabalho, e eu notei que tinha um cidadão dormindo no frio de madrugada, e estava dormindo num banco gelado, né? Disse, Senhor, espero que ele não esteja morto, né? Porque banco gelado, todo torto, mas eu vi que ele estava se mexendo, estava bem, só devia estar embriagado. Deus ama todos. É exatamente isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, mas Deus é justiça. Mesma dose de justiça e de amor, de bondade, de misericórdia. Ele nos dá chance. Ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Tudo que precisamos fazer é nos arrepender, ser humildes para entendermos, quando erramos e confessarmos ao Senhor. João já dizia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus abençoe a todos vocês, sabe? Eu gravei outro vídeo aí ao vivo, mas não deu muito certo, parece que ficou a lente na frente, ficou uma lente vermelha, não ficou bacana, né? Mas esse vai para o YouTube, em nome de Jesus, daqui a pouco vocês podem acessar. Grande abraço, fique na paz desse grande amor. Se Deus falou contigo, se você conheceu o imensurável amor de Deus, deixe o seu like, se inscreve no canal, estará ajudando a divulgar também a palavra de Deus a outras pessoas. Deus ama todos, incondicionalmente, e não quer que ninguém se perca.
viu? Quando você vê alguém que está errado, alguém que está vivendo errado, está andando errado, pegou um atalho, está numa outra situação, você pode odiar, você pode fazer o que quiser, mas o amor de Deus continua o mesmo. Deus continua amando aquela pessoa. E Deus não se deixa influenciar pela sua indignação, a sua indignação. Não, Deus não. Deus, Ele é o mesmo ontem. Ele sempre vai ser Deus. Ele não muda, a sua essência é amor. Porque Deus é amor. 1 João 4,8. A essência de Deus. Isso não atrapalha em nada os seus outros atributos. Por exemplo, a justiça de Deus. Está junto com o amor. Por isso que Ele enviou Jesus para ser o nosso justificador. E se Ele nos justifica, quem nos condenará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Beijão no coração, grande abraço a todos, fique na paz desse grande amor.